Informação importante sobre Everton Cebolinha, o atacante que ainda não completou 12 jogos no Campeonato Brasileiro, teve um resfriado conveniente. Por que eu estou dizendo isso? Cebolinha não tem sido utilizado nas últimas partidas do Flamengo. Dessa maneira, se mantém com 10 jogos no Campeonato Nacional, que lhe permitem atuar por um outro rival da Série A. Você sabe, né? Um atleta que fez até 12 jogos no Brasileirão ainda pode se mudar para outro clube. Fez a 13ª partida e isso está impossibilitado. Cebolinha não disputou os 2 últimos jogos, contra a Vitória e também contra o Cruzeiro, e também deve ficar de fora diante do Mirassol. Um quadro gripal o impediu de treinar ao longo da semana. Cebolinha que não joga desde 26 de junho, no empate em 1-1 do Flamengo contra o São Paulo. Na oportunidade foram 13 minutos em campo. É importante registrar ainda que o Cebolinha tem hoje como seu grande problema a questão salarial. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro, e para sair agora, haveria necessidade de uma compensação financeira para o Fla. Pro Cebolinha talvez seja mais negócio esperar até dezembro, porque em vez de o Flamengo receber essa compensação financeira, quem ganha o dinheiro é o Cebolinha. O problema é que ele ganha R$1,5 milhão por mês hoje, e o Cebolinha ainda quer uma compensação, um pagamento de luvas, que levariam esse custo para mais de R$2 milhões mensais. Temporada de 23 jogos, 3 gols e uma assistência. A pergunta que eu deixo para você: Cebolinha vale R$2 milhões por mês? Se você fosse o dirigente do seu time do coração e pudesse contratar o Cebolinha de graça, até quanto você toparia gastar? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Não. E o Neverton recentemente foi pivô aí de uma ação do Sport contra o São Paulo, Sport que tá cobrando um valor milionário pela venda do jogador, tá? Mas esse não é o tema do vídeo de hoje, o tema é outro, porque o atacante pode ganhar força nos próximos dias no mercado europeu para uma possível transferência para outro clube em breve. Isso acontece porque o Ajax vendeu um tal de Mika Godts ao Paris Saint-Germain e o clube holandês quer ali uma reposição urgente para a posição. Uma análise de um site especializado em transferências e performance e dados de jogadores aponta o Neverton como potencial substituto do Mika. Não significa que o Ajax vai contratar ali o Made in Cotia, nada disso, mas é uma possibilidade aí que pode surgir nos próximos dias, mas ainda não há uma negociação, tá? Fiquemos de olho, pois o Neverton ele pode render uma boa grana aos cofres do São Paulo. Em apuração, soubemos que o São Paulo não tem mais nenhum direito, nenhum percentual de direitos econômicos do atleta, tá? O São Paulo vendeu 100% dos direitos do jogador ao Shakhtar Donetsk por R$19.400.000. O São Paulo pode embolsar uma grana pelo mecanismo solidário da FIFA, que beneficia o clube formador do atleta. Aliás, o Neverton tá sem espaço lá no Shakhtar e por isso que ele pode ser negociado ainda nessa janela, então vamos aguardar. Então eu fiz uma busca e eu encontrei Rani Mukhtar. Rani Mukhtar é um jogador assim que no primeiro momento ele é extraordinário. E aí você me pergunta agora, fala, mas Juba, vem cá, quem que é Rani Mukhtar? E eu vou te falar, ele é um jogador que hoje joga lá nos Estados Unidos, ele faz ali uma passagem extremamente interessante pelo time ali do Nashville, que é dos Estados Unidos, e ele está lá há anos e anos e anos. O contrato dele começou em 2020, né, 1 de janeiro de 2020, e o contrato dele acaba agora em 31 de dezembro de 2026. E isso quer dizer algumas coisas pra gente, só isso aqui já quer dizer muito. Primeiro, é um cara que cumpre o contrato, é um cara decente, é um cara honesto, é um cara trabalhador, é um cara que cumpre o contrato. Rani Mukhtar. O país dele, de origem, é a Alemanha, ele nasceu em Berlim, na Alemanha. E ele também tem o Sudão ali como país, ele é um cara assim que você olha pra ele é mais árabe, né? Mas ele é alemão e ele tem assim a bagagem do futebol europeu. Lá nos Estados Unidos ele ficou 5 anos, vai fazer 6 anos lá. E ele já pode assinar pré-contrato com qualquer clube. Esse jogador ele é interessantíssimo porque ele conseguiu fazer o hat-trick mais rápido da história dos Estados Unidos. Ele fez uns 3 gols em 6 minutos e ele é conhecido como o jogador que ele tem assim o poder de decisão dentro do campo quando o jogo tá apertado. Olha que coisa interessante. Eu lembro que na década de 80, a mídia, né, da Globo, principalmente, enaltecendo muito o Flamengo, eles colocaram uma coisa ali que, tipo assim, o Zico era maravilhoso e que quando você tava jogando contra o Flamengo tava mais ou menos. Quando você fazia um gol no Flamengo, o Zico acordava, os caras acordavam e aí tomava goleada, era até pior fazer um gol no Flamengo. Você fala, conta do papagaio agora, conta outra. Mas o pior que é verdade. O Zico era craque mesmo e o Flamengo do Zico era embaçado e quando você fazia um gol neles, eles acordavam.
estavam. E isso me pegou muito, porque esse rapaz aqui, o Hany Mukhtar, ele tem essa questão. Quando o jogo tá mais apertado, é que ele aparece. Ele não faz o quarto gol, sabe? O time tá 3-0, Hany Mukhtar faz o quarto gol. Nossa, que herói. Não, é o contrário. Quando o time está apertado, quando o resultado tá adverso, quando tá o bicho pegando, ele vai lá e faz o gol de empate e o gol da virada. Então ele tem, assim, uma artilharia que hoje, ó, só pra você ter uma ideia, nessa última Major League Soccer, sabe aquela MLS, Major League Soccer, MSL, que é onde tem ali jogadores que passaram por ali. Hoje o Messi tá lá jogando na Major League Soccer, o Tapia foi pra lá também, né? Tem muito cara que é famosésimo e joga lá. Até Ibrahimovic foi pra lá no fim de carreira. Salvo engano, Thierry Henry também foi, Beckham, certeza que foi, Davi Villa, aquele do Barcelona, foi também. Muitos e muitos caras começaram a pegar aquele caminho no fim de carreira. Alguns outros até antes, né? Então você fala, a Major League Soccer é fraquinha. Não. O jogador lá, aquele lá, o Almada, que antes de ir pro Botafogo, acho que ganhou Libertadores aqui no Botafogo, ele estava na Major League Soccer, o John Textor comprou ele pro Botafogo lá da MLS. Então ele chegou aqui voando. Esse Lúcio Acosta, Fluminense, que o São Paulo também sondou, era um jogador que o Rui Costa adorava. Ele foram lá, compraram na Major League Soccer, é um ótimo jogador aqui no futebol brasileiro, maravilhoso mesmo. O São Paulo teve Luiz Araújo, que foi pra lá depois de algumas passagens, e lá dos Estados Unidos, ele acaba vindo aqui agora jogar no Flamengo e também tá fazendo história no Flamengo. Também teve o Brenner, que é o centroavante que era do São Paulo, rodou o mundo afora aí e acabou jogando agora no Vasco, também passou pela Major League Soccer. Então lá é um polo de futebol hoje que não é só um polo para jogador mais velho, é um polo para jogador completo, como Messi, Luiz Araújo, Almada, Lúcio Acosta, passa jogador bom por lá. Então quando eu penso nesse rapaz aqui no Hany Mukhtar, ele tem 18 jogos nesta temporada, ele fez 18 jogos na Major League Soccer. De 18, ele fez 18, ou seja, jogou 100% dos jogos. Olha que coisa incrível. Não é um cara de contusão. Ele fez 6 gols e deu 4 assistências, totalizando em 18 jogos, 10 gols com a sua participação incrível. Então é um cara assim que de 18 jogos jogou 18. Quem consegue fazer isso? Tirando o Lucas Ramon de São Paulo, que é o cara que joga todo jogo, é um monstro físico. O Hany Mukhtar também é esse cara. E ele é o tipo de jogador que ele faz gol direto e que ele está livre para assinar pré-contrato. Ele tem hoje 31 anos, ele fez 31, eu até vi aqui, ele fez 31 em março agora. Então ele tinha 30, acabou de fazer 31. Então ele é um cara de 31, não é um cara de 31 que vai fazer 32 amanhã, tá? Não, só ano que vem. Então se o São Paulo conseguir fechar um pré-contrato com ele, ele vem pro São Paulo aos 31 anos para tentar escrever história aqui. A posição que ele joga é meio atacante, exatamente na mesma posição do Luciano. Ou seja, não corre tanto quanto um ponta, não precisa. Não corre tanto quanto um centroavante. Não corre como um lateral precisa, um segundo volante. Ele vai ser aquele jogador mais de guardar a posição. Ser aquele jogador ali que joga naquela sua própria área, naquela sua própria zoninha ali de meio atacante, que é um cara que é responsável por pegar a bola dos volantes, ligar no centroavante e também fazer os gols. Ele é o meio atacante nato que o São Paulo tanto precisa. Hany Mukhtar, alemão, que joga hoje na Major League Soccer, está livre no mercado para assinar um pré-contrato com qualquer clube. Ele tem contrato, não está livre no mercado, mas ele está livre para assinar pré-contrato. E aí, interessa a ideia ou não? Eu acho ele, assim, pelo tudo que eu vi, extraordinário, e é um cara que viria para o São Paulo para mudar tudo, e a oportunidade de mercado de poder assinar um pré-contrato com ele agora faz um peso 2 ou não faz na balança? Fala comigo aí, vai. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.